Terminando o mês de agosto, é engraçado falar isso porque parece que vai diminuindo rapidinho aquela lista ali, né? Cada semana nós estamos vendo o mês voar. E nós já estamos, por incrível que pareça, no último domingo do mês de agosto. Eu me lembro na ceia, quando nós começamos a falar do assunto, e passou muito rápido. E eu quero finalizar o mês de agosto. Vamos estar falando sobre Jeremias capítulo 29, versículo 11. Que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O tema da reflexão dessa manhã é planos bem-sucedidos. E nós estamos falando de organização. E quando eu olho para a Bíblia, e isso é muito interessante, me chama muito a atenção, a Bíblia está repleta de organização. Se você for para Gênesis, você percebe um ato organizacional de Deus ao criar todas as coisas. Você vê lá no Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nessa expressão céus, não está falando apenas desse céu que nós vemos, mas da criação como um todo. E a gente percebe no ato da criação de Deus, organização. Você percebe na sequência da criação, organização. No primeiro dia, Deus fez isso, isso, isso. No segundo dia, assim, assim, assim. No terceiro dia, no quarto. E nós vamos perceber que a organização, ela se encontra em toda a cronologia bíblica. Você vai ver a organização quando Deus elege um povo, quando Ele chama as tribos ali de Israel, então, para começarem a se tornar referência. Quando nós vemos Moisés estabelecendo as leis para o povo, você vê organização. Ou seja, você percebe desde o Antigo Testamento, e aí nós vamos dar um salto para o Novo Testamento, nós vamos perceber a mesma proposta. Deus gosta de trabalhar de maneira organizada. Por quê? Porque Deus, sendo um ser perfeito, absoluto, conhecedor de todas as coisas, entende que sem organização o que vai imperar é o caos. E aí nós não precisamos perder muito tempo. Quando você olha para a condição social, política da nossa população, eu não vou falar só de Paulínia, eu vou falar de Brasil, nós vemos que o caos está imperando, não é a organização. Organização, quando existe, as pessoas têm acesso a tudo que precisam. Quando é o caos, as pessoas não têm acesso a absolutamente nada. Então, quando nós falamos de organização, tem tudo a ver com Deus. Talvez alguém possa pensar, mas não era melhor a gente falar do poder de Deus se manifestando na vida das pessoas? E na verdade, o poder de Deus só vai se manifestar se a nossa vida estiver organizada. Se não houver organização, existirá desordem. E quem governa na desordem é o diabo. O diabo gosta de bagunça, ele gosta de coisa desorganizada, porque quando está tudo bagunçado, nós não temos condições de entender, de processar e inclusive de tomar decisões que nos tirem daquela bagunça. Então nós precisamos entender claramente, organização tem tudo a ver com Deus. E planos bem-sucedidos tem a ver com algumas coisas que nós vamos compartilhar. E eu achei muito interessante uma frase, eu até coloquei na proposta do mês de agosto. Do meu telescópio eu via Deus caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode ter se efetuado conforme um plano de um ser todo-poderoso e onisciente. E quem disse essa frase foi Isaac Newton.
uma das pessoas mais conhecidas de tantos tempos, de tantos séculos já. Ele viveu em torno, acho que de 1600 e alguma, não vou lembrar agora, mas acho que foi perto disso. E ele era um estudioso da Bíblia. Diziam que ele era fanático, porque ele tentava fazer através de cálculos, descobrir quando seria a volta de Jesus. Vai ler um pouquinho a respeito da biografia de Isaac Newton. O cara era um gênio na matemática, na física, na filosofia, num monte de coisa, porque naquele tempo não tinha Instagram, WhatsApp, Facebook, Netflix. Então o cara tinha tempo para estudar, o cara tinha tempo para se organizar. Hoje em dia as pessoas dizem que não tem tempo para nada. Desliga o celular e as mídias sociais, você vai ver quanto tempo te sobra para você estudar e para você fazer o que precisa. É impressionante, é fato. E naquele tempo o cara era primeiro tratado como um louco. E depois de muito tempo, ele começou a demonstrar, através das teorias que ele estabeleceu, coisas que fazem parte do nosso cotidiano hoje. Leis que fazem parte da gravidade e de tantas outras coisas, fazem parte. E sabe o que ele dizia? É impossível a organização dos planetas, do universo, não terem sido feitas por alguém soberano e perfeito, o próprio Deus. Ele falou, porque tudo que é imperfeito e desorganizado nasce com algum tipo de anomalia. E aí ele chegava a citar que alguns animais teriam um olho só, ou outros teriam uma pata maior que a outra, ou a mais do que a outra, porque só um ser soberano, perfeito, sobrenatural, seria capaz de criar tudo com harmonia, com organização e que funciona de forma perfeita. Então esse foi Isaac Newton. Eu achei muito legal ler um pouquinho a biografia dele, porque ele era alguém temente ao Senhor e que ia contra totalmente a religiosidade. Então ele estava buscando entender sobre Deus e era um cara organizado. E me faz pensar esse texto, agora voltando um pouquinho mais para Jeremias aqui, um paralelo interessante para nós, porque Jeremias estava profetizando nessa época para o povo que estava cativo. Se você ler o contexto, essa carta, essa mensagem foi levada ao povo cativo na Babilônia. Jeremias não estava lá. Só que Deus deu uma palavra para ele. Se você olhar o contexto ali do capítulo 29, você vai ver todo esse contexto. Essa carta foi levada para os líderes do povo que estavam vivendo cativos ainda ali na Babilônia. E diferentemente dos falsos profetas naquela época, os discípulos de Ananias, que diziam que o cativeiro duraria pouco, é engraçado, porque assim, os falsos profetas, eles tinham várias fases. A primeira fase, se vocês se lembrarem da história de Jeremias, lembram o que os caras falavam? Não deem ouvidos para esse cara, ele está dizendo que vocês vão para o cativeiro. Não vão, o Senhor vai dar vitória, o povo não vai para o cativeiro. Essa foi a primeira fase dos profetas de Baal lá, aqueles malucos. Ananias era um deles. Qual foi a segunda fase? É tipo a Ellen White, eu vou explicar. Sabe a Ellen White da seita dos adventistas, do sétimo dia? Gente, é uma seita, tá? Não é bonitinho, voz da verdade, não, é seita, tá? Entenda bem, de vez em quando é bom você separar algumas coisas. É seita. Ela tentou adivinhar a volta de Jesus pelo menos 3 vezes, e ela errou. Ela é a maior profetisa do adventismo e ela errou a volta de Jesus. Porque ninguém, nem o Isaac Newton, maluco aqui, tentou adivinhar a volta de Jesus. Ninguém consegue, porque Jesus disse, ninguém sabe, só o Pai. Então pronto. Por que eu estou pontuando isso? É interessante às vezes a gente pensar na tentativa que algumas pessoas fazem de falar em nome de Deus. E aqueles profetas tentaram, aí não conseguiram. Aí o que eles fizeram? E por isso que eu estou usando essa referência. Os testemunhos de Jeová fizeram a mesma coisa também. E os mormons também. Eles chegaram e disseram o seguinte: bom, Jesus vai voltar, a data é tal. Aí o que acontecia? 1000 passarás, 2000 não chegará. Vocês lembram disso? E outras maluquices mais. Aí a data é tal. Aí chegava na data, Jesus não voltava. Houve um pequeno erro de cálculos. Estamos atualizando a previsão. E aí colocava uma nova data. E aí o povo ficava, não, agora é aquela data. Aquela data vai ser a data final. O Armagedon, o Apocalipse. E vem a grande tribulação, a marca da besta. Aí chegava na data, deu ruim de novo. Erraram na data.
Aí tenta uma terceira vez, a Ellen White tentou 3, ela jogou bets, 3 para trás, entrega o bets, né? Ela errou 3 vezes. E o que aconteceram com esses falsos profetas? A mesma coisa. Se você parar para analisar, primeiro, vamos voltar um pouquinho, antes do cativeiro, antes da proposta do cativeiro, estava lá Elias profetizando: até quando vocês vão cochear, vocês vão ficar balançando entre 2 deuses? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Se Deus é o Senhor, então sirvam a Ele. Mas parem de ficar ali. E quem que estava do outro lado? Os 450 profetas de Baal, dançando, se cortando, fazendo um monte de maluquice. E eles não podiam falar em nome de Deus. E estavam deturpando através ali da liderança de Acabe e de Jezabel. Estavam deturpando totalmente a liderança do povo e a vida do povo de Israel, levando o povo à idolatria. Os falsos profetas já vinham desde antes. Aí chegou então nessa fase pré-cativeiro, Jeremias pregando: vão junto com o rei da Babilônia, porque vocês vão em paz. Deus já decretou o cativeiro, vocês vão ter que ir para lá, o cativeiro tem um propósito. Estou parafraseando aqui já. O cativeiro é educacional. Deus vai usar o cativeiro para reeducar vocês, porque vocês saíram do caminho. A idolatria tomou conta do coração de vocês, a corrupção tomou conta do coração de vocês. Vocês vão passar 70 anos lá para aprender de fato o que é viver numa terra estrangeira, porque vocês vivem na terra que eu dei para vocês, mas vivem como estrangeiros. Então agora vocês vão para a terra dos estrangeiros para ver como é difícil viver longe da onde eu coloquei os pés de vocês. Foi isso que Jeremias estava profetizando. E Ananias e os seus comparsas estavam fazendo o quê? Relaxa, galera, cativeiro é fake news, não vai rolar, fica tranquilo, tá tudo legal. Aí o que passou? Rolou o cativeiro. Então aí eu chego na terceira fase que eu estava dizendo. Pessoal, é o seguinte, é tipo um cativeiro, não é um cativeiro assim, não é 70 anos, relaxa, é só um tempinho. Não precisam fixar residência aí no cativeiro, não precisam se acomodar aí, vocês não vão viver quase nada, daqui a pouco vocês estão de volta para a terra prometida. E aí Jeremias ouve do Senhor então essa palavra: galera, construam casas, se estabeleçam, porque vai demorar, vocês não aprenderam ainda, e o tempo que Deus estabeleceu está estabelecido, não vai diminuir, não vai acrescentar, vai ser o tempo certo. E aí chega a carta, e essa carta então vai de confronto àqueles líderes que talvez estavam dando mais ouvidos para aqueles falsos profetas do que para a própria palavra de Deus. E a Babilônia não deixa de ser um retrato do mundo que a gente vive hoje em dia. Deus não nos chama para fazermos concessões em termos de fé religiosa, mas insiste em relacionamentos corretos na família e na comunidade. Assim como o povo viveu cativo na Babilônia, vamos fazer um paralelo, nós vivemos cativos nesse mundo hoje. O cativeiro é em todo lugar, gente boa, não tem terra prometida aqui para o cristão. Você vive cativo até o dia que a trombeta tocar e Jesus vier te buscar, porque essa é a realidade. Não tem paraíso na terra. Nós temos que lutar por uma terra pacífica, onde nunca vai ter problema. Enquanto o diabo for diabo, e ele continuar atormentando e atazanando a vida de todo mundo, você nunca vai ter paz, querido. Você só encontra a verdadeira paz, que excede inclusive as agruras e as dificuldades que o diabo provoca na tua vida, quando você conhecer Jesus. Porque o príncipe da paz te faz sentir paz mesmo no caos. Essa terra só vai ter caos. E eu não sou o propagador da desgraça, mas eu sou alguém realista, porque a Bíblia nunca disse que nós viveríamos o paraíso na terra. Isso é pregação da teologia da prosperidade. Nós viveremos aflições. Vai lá para João 16:33. Ele disse: eu disse essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a paz não é a ausência da tribulação. A paz é a consciência plena de que, apesar das circunstâncias, eu estou em Cristo, e eu sei quem Ele é, quem eu me tornei nele,
e o que eu posso viver a partir dessa fé que eu desenvolvo na pessoa de Jesus. Isso é ter paz. E talvez o mundo está procurando uma paz que isenta ele de problemas, e essa paz nunca vai ser achada. E talvez o cristão dos dias atuais tenha buscado essa mesma paz, mas essa paz nunca vai ser oferecida, porque a Bíblia não oferece essa paz. Essa paz de que a minha vida tá flat, tá legal, eu estou vivendo sempre tudo bem, eu tenho muito dinheiro, eu não tenho problema de saúde, eu não tenho problema no meu trabalho, eu não tenho problema no estudo, minha família não tem problema, a minha cidade não tem problema. Gente, isso tem um lugar e tem um nome, se chama céu, Nova Jerusalém, e a gente só vai desfrutar disso tudo o dia que Jesus buscar a igreja. Até lá, meu querido, não vai ser fácil. E não vai ser fácil porque o diabo continua trabalhando para tentar desvirtuar o máximo de pessoas que ele puder nessa terra. Não tem outra conversa. Nesse cativeiro que nós estamos vivendo, nossa jornada nessa terra, temos a oportunidade de revelarmos a todos a bondade e a salvação de Deus. Ou seja, qual era a missão de Israel na Babilônia? Duas. Isso aqui, achismo meu, tá? Mas eu acredito que tenha muita consistência com a própria palavra de Deus. Primeiro, manter a sua vida, ou ter resgatada a sua vida com Deus que estava perdida na época pré-cativeiro, o período antes do cativeiro. Segundo, ser luz para aquele povo, porque Babilônia governava sobre tudo naquele período. Ou seja, Israel poderia ser uma luz para todos os povos naquele período. Era possível. A gente viu acontecer isso. Por isso que eu digo que o paralelo com nós, aqui com a igreja nos dias atuais, é muito interessante. Porque nós vivemos num lugar onde hoje todas as nações podem ter acesso à informação de uma maneira muito fácil. Dê um OK Google aí no teu celular, fale uma frase e peça para traduzir num determinado idioma. Vai traduzir. E você pode gravar um vídeo totalmente traduzido em outro idioma hoje, mandar para uma nação lá, para alguém lá que você tem amizade numa rede social, e aquela pessoa vai ouvir a tua mensagem. E a pergunta que eu faço: quantas vezes nós estamos pregando o evangelho para as outras nações? Com toda a facilidade que nós temos hoje de alcançar nações totalmente inalcançáveis algumas décadas atrás. Percebe que a ineficácia na pregação, ela não tem a ver com preparo, ela tem a ver com disposição. Enquanto nós não estivermos dispostos a ser luz de fato para as nações, a gente vai acabar meio que se comportando igual Israel se comportou no cativeiro. O que Israel fez no cativeiro? Ficou lá. Então vamos se acomodar, já que a gente tem que viver bem, já que estamos na Babilônia, tem de tudo, vamos ficar por aqui. Mas e a segunda parte da missão? Porque a primeira, eles foram enviados lá com o propósito de aprender a se relacionar com Deus novamente, porque tinham perdido. A segunda parte era demonstrar a luz do Deus de Israel para todas as nações. Os prodígios que aquele Deus todo-poderoso tinha feito já na vida daquele povo. Mas me parece que isso ficou muito apagado na história de Israel naquele período. E me traz esse pensamento e essa preocupação. Talvez hoje, se a igreja não tomar o devido cuidado, com toda a oportunidade do mundo que nós temos de pregar o evangelho de várias formas, talvez hoje nós vamos estar correndo o mesmo risco. Nós vemos nesse texto aqui de Jeremias 29:11, duas palavras que acabam saltando aos nossos olhos. Uma está clara, literal no texto, e outra está implícita aqui. Confiança de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Isso é fato. Que Ele diz: eu conheço os planos que tenho para vocês. E a segunda palavra, esperança de que um dia tudo que vivemos nessa vida teve um propósito e no final vai valer a pena. Talvez essa é a pergunta que vale $1 milhão. Será que tudo que eu estou passando, tudo que eu vivo nessa vida, faz algum sentido? Pode ser que você faça essa pergunta e eu também. Só vai fazer sentido se eu entender realmente o propósito da vida. Se eu olhar apenas para as circunstâncias à minha volta,
nada faz sentido ou é justo nessa vida. Tudo é um caos, é um período de constante tribulação e que eu nunca vou ter esperança de absolutamente nada. Quando eu entendo o propósito da vida, quando eu entendo o que Deus de fato estabeleceu para mim, e a partir disso eu passo a viver, mesmo com as lutas ao meu lado, eu passo a viver de forma propositiva, entendo a vontade de Deus e procuro vivê-la, então eu não vou fazer esse questionamento mais nessa perspectiva. A vida não é injusta. Na verdade, a vida tem injustiças, mas eu entendo que o meu propósito nessa vida é maior. Eu entendo que a vida que eu estou vivendo tem muito mais sentido se ela estiver em Cristo. Eu quero deixar alguns pensamentos aqui hoje sobre planos bem-sucedidos. Então, eu acredito que você queira ter planos bem-sucedidos na tua vida, assim como eu. Vamos falar usar uma outra expressão. Alguém aqui quer se dar mal na vida, não? Não é assim que o pessoal fala? Quer se dar bem? Está afim de se dar bem na vida? Poderia até colocar dessa forma aqui no Batatês, né, Batata? É mais legal, né? Passos para você se dar bem na vida. Ia ficar legal. Primeiro, aceite os planos de Deus. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje é entenderem os processos que vivem na vida. Isso é um fato. Cada um de nós passa por eles. Você sabe por que é difícil aceitar o plano de Deus? Porque aceitar o plano de Deus significa colocar o pé na água. Significa você sair do barco. Pensa comigo, episódio lá de Pedro. Estavam os 12, não estava no barco? E aí estava lá Jesus vindo andando. Qual foi a primeira expressão dos 12? O que diz o Evangelho? O que eles disseram? É um fantasma. Primeira coisa. Eu falei, tem assombração em cima da água, deu ruim. Veio pegar nós aqui, nós vamos morrer. Aí Pedro olhou e falou assim: Senhor, se és tu, está aí, manda-me ir ao teu encontro. Preste atenção que essa expressão faz todo sentido para o milagre ali, e para mim é um milagre aquilo lá. Alguém andar sobre as águas é um milagre de romper todas as leis da física existentes e compreensíveis. É um milagre, é algo sobrenatural. E aí Jesus disse o quê? Vem. A gente pensa que Jesus ia fazer uns raios com a mão, ia fazer o céu se abrir, os anjos iam preparar ladrilhos na água. Ele só falou para Pedro assim: pode vir. E aí talvez Pedro olhou e falou assim: e agora, né? Estou brincando. Ele foi. Mas será que a gente talvez não faria diferente? Senhor, se és tu, me manda andar no ar por esse púlpito. Aí Jesus diria: vem. Senhor, mas será que se eu pisar vai ter sustentação? Será que eu não vou cair? Será que não é perigoso? Será que não vai acontecer algum problema? Entende o que eu estou falando? Quando os planos de Deus não são claros para a minha vida, as dúvidas começam a surgir em todas as situações que vão estar à minha volta. O plano de Deus é claro. O que Deus falou no versículo 11? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ponto. Em primeiro lugar, eu não sei o que acontece comigo na próxima hora. Eu desconheço e acredito que vocês também. Desconhecemos completamente o nosso próximo minuto de vida, inclusive. A gente não tem noção de quem de nós continua vivo, continua respirando, se seguimos para casa, se seguimos para o trabalho. Nós não temos esse conhecimento. E a falta desse conhecimento me leva a muitas indagações e incertezas. Quando eu digo que nós temos que aceitar os planos de Deus, primeiro, Deus afirma que conhece esses planos, então existe um sentido. Se eu tenho uma relação profunda com o Criador, e Ele está me dizendo que conhece os planos que tem para a minha vida, Ele está dizendo que se importa comigo. Ele está dizendo que conhece as minhas situações, que sabe o que eu vou passar, e que está preocupado inclusive com a sequência da minha vida. Então quando Deus está dizendo porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Deus está querendo tornar essa relação pessoal. Deus está querendo te trazer para mais perto.
E aí é um contraponto ao que a gente normalmente vive. Por quê? E eu coloco aqui que existem dois textos que a gente pode usar como referência para complementar esse primeiro, que trazem confiança e esperança. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece, preste atenção, é o propósito do Senhor. A gente faz muito plano, a gente faz muito projeto, a gente fica pensando em milhões de coisas, mas a única coisa que vai fazer sentido para a vida de um ser humano que vive na dependência de Deus é que os planos de Deus venham de fato se cumprir na sua vida. Enquanto você está vivendo, tentando viver por você mesmo, você está vivendo em conflito com você mesmo, com o teu próprio coração. Você vai se indagar de coisas que você nunca vai ter resposta, porque você está lutando contra algo que você nunca vai poder vencer, que é a incerteza que você tem do próximo minuto. A gente pode conceituar dessa forma aqui. A sua incerteza do próximo minuto vai fazer a tua vida inteira você se debater com você mesmo, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Agora a Bíblia está dizendo que os homens fazem muitos planos, mas o que vai prevalecer? E por que que os propósitos de Deus prevalecem e os nossos não? Porque Deus conhece todo o curso da existência. E por Ele conhecer todo o curso da existência, desde o início do seu ato criacional até o último instante da existência dessa criação, como nós a conhecemos, como está em Apocalipse, Ele é capaz de dizer para mim claramente, para você, que Ele sabe os planos que Ele tem para nós, porque Ele conhece todos eles. E Ele está no controle de todos eles, e Ele deseja inclusive que nós entreguemos essa suposta sensação de controle que nós temos da nossa própria vida aos cuidados dele. Porque na realidade, a gente não controla absolutamente nada. A gente pensa que está no controle. E só o fato de nós pensarmos que estamos no controle de alguma coisa nos leva a viver muitas vezes essa confusão. Salmo 33:11. Mas os olhos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Preste atenção nisso. Os planos de Deus não se frustram, porque eles são perfeitos. Quando eu digo que você precisa aceitar os planos de Deus para a tua vida, eu estou dizendo para você o seguinte: é mais fácil, e claro e óbvio, pela ótica bíblica, você entregar os teus pensamentos, os teus planos aos pés de Jesus e dizer: Senhor, toma conta disso na minha vida, para que você possa simplesmente viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Porque sabe o que mais está acontecendo com as pessoas nos dias de hoje? As pessoas estão tão inquietas, tão incertas, tão perturbadas na sua alma, com tudo que acontece à sua volta, que ao invés de depositar confiança em Deus, passam a questioná-lo da aparente ausência da sua presença na vida da pessoa. A gente faz isso. Eu não sei se você tem coragem de concordar comigo, mas a gente faz isso sem perceber. A gente está tão atribulado que tem hora que a gente faz o seguinte: percebe, olha a diferença. Estou diante de um caos, eu me dobro e falo assim: Senhor, me ajuda porque eu não consigo. A maior parte das pessoas, ao invés de fazer isso, faz assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E quando essa é a primeira atitude, não essa, é a maior demonstração de que os planos nossos ainda estão fazendo muito eco, muito ruído dentro da nossa cabeça, e você precisa entregar os teus planos ao Senhor. Eu vou fazer alguns momentos de oração hoje. Eu queria que você fechasse teus olhos rapidamente. E eu coloquei algumas direções de oração aqui, são decisões que você pode ou não tomar sobre esse primeiro assunto. Se você quiser, eu vou colocar essa oração aqui e você vai repeti-la, se você desejar. Senhor, nessa manhã, eu aceito os teus planos para a minha vida, creio que tens o melhor para mim e para minha família. Amém. É uma oração muito simples. Se você decidiu fazer essa oração, você já está no primeiro caminho para ter planos bem-sucedidos. Por quê? Porque significa que você decidiu sair do controle. Você decidiu sair do controle de todas as coisas e começou então a ir para o segundo passo, que é: confie no cuidado de Deus.
Quando você abre mão do controle, você então está dizendo assim: Senhor, agora é contigo. Eu quero ouvir a tua voz e eu quero viver para a glória do teu nome. O texto segue dizendo lá em Jeremias 29:11: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Pensa comigo, lá na Babilônia, Deus estava dizendo: gente, eu quero que vocês prosperem aí na Babilônia. Eu não quero trazer problema para vocês aí na Babilônia. E não parece algo louco? Deus, se o Senhor quer me fazer prosperar, me leva de volta para a terra que mana o quê? Leite e mel. Me leva de volta para Canaã. Como que o Senhor quer me fazer prosperar e não quer me causar dano, vivendo no meio desses ímpios malucos, doidos de pedra, que são idólatras e fazem um monte de atrocidade? Aí faz o paralelo então com a história que a gente vive hoje. Quando Deus está dizendo: eu tenho o plano de fazer você prosperar, de não te causar nenhum dano. Sabe o que Deus está nos dizendo? Quando Ele está falando que Ele quer que você prospere, quando você confia no cuidado de Deus, a provisão divina é suficiente, excelente e sobrenatural para nós. Quando você tem a provisão divina, você não precisa de mais nada. Quando você tem a provisão divina, você não precisa se preocupar com o teu espiritual, porque Deus vai ser pleno e o Espírito Santo vai estar plenamente enchendo a tua vida e usando a tua vida de maneira especial. Quando você confia na provisão divina, o pão de cada dia nunca vai faltar e sempre vai superabundar para que você possa inclusive compartilhar com outros. Quando você confia na provisão divina, o cuidado de Deus sobre a tua casa vai ser permanente. Então, mesmo que você esteja num dos lugares mais inóspitos, estranhos, perigosos, malucos, Deus vai estar ao teu lado cuidando de você. E escute isso, Ele te fez uma promessa. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ou seja, você pode estar no meio da Babilônia, mas Jesus prometeu estar ao lado seu. Ele disse que vai estar do teu lado. Ah, mas eu estou no meio de um monte de gente corrupta. Seja como Daniel, que não aceitou se contaminar com a corrupção que estava em volta dele. Ah, mas então por isso eu não posso me envolver em nada. Não, ele se tornou governador. Ah, mas mandaram ele para a cova. Mas depois tiraram. Ah, mas fizeram o que não era para orar. Ah, tentaram armar emboscada. Tentaram e vão tentar a vida inteira, porque diabo sempre é diabo. Mas Daniel contava com uma provisão sobrenatural. Daniel contava com a provisão do alto. Daniel sabia que Deus era Deus na vida dele, mesmo no meio daquela bagunça toda da Babilônia, gente. E no meio desse mundão aí, bagunçado, a gente só entende sentido para tudo quando nós entendemos e compreendemos e cremos e aceitamos que Deus é Deus a partir da nossa vida e apesar das circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. Um texto aqui sobre confiança e esperança. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem. Consagrar significa entregar. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. Consagrar, entregar, confiar, tem o mesmo sentido. É você deixar aquilo completamente. Se você não consegue consagrar ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos não vão ser bem-sucedidos, porque sempre você vai estar tentando achar o caminho da solução dos teus problemas. E a gente sozinho nunca vai encontrar isso. Você só consegue a solução para todas as coisas na tua vida quando a provisão de Deus é real na tua casa. Quando você confia no cuidado de Deus. Você quer ter planos bem-sucedidos? Você quer se dar bem na vida? Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pare de ouvir as vozes que estão muitas vezes ali sobrecarregando a tua mente e ouça a voz das vozes, que é a voz do soberano. A voz que quando fala, a terra se cala.
Porque muitas vozes ficam para nós: isso não vai dar certo, você não merece, você não é inteligente, você não é capaz, você não vai receber nada, Deus nunca vai te cuidar, Ele nunca vai levar você para caminho nenhum. As vozes ficam dizendo isso para nós. Mas a voz das vozes diz assim: não temas, porque ainda quando você andar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque eu vou estar com você. Eu sou o seu escudo e a sua fortaleza, o socorro bem presente na hora da adversidade. Essa é a voz das vozes. Sabe onde você ouve a voz das vozes? Aqui. Quando você coloca o teu coração nesta palavra, é aí que ela fica viva. Ela aberta na tua casa não faz sentido algum. Mas quando você prostra o teu coração diante dessa palavra, e você entende que Deus deseja fazer algo profundo na tua vida e deseja te dar coisas que talvez estavam tão distantes da tua perspectiva, simplesmente porque você só precisa confiar no cuidado dele. Aí ele vai visitar o teu coração, vai trazer um toque especial, uma paz especial na tua vida, e a partir daí tudo vai ser diferente. Feche os teus olhos, eu quero te convidar a uma segunda oração agora, se você quiser fazê-la. Senhor, nessa manhã eu decido confiar no teu cuidado e provisão para a minha vida. Deixo no teu altar as minhas preocupações e sei que a tua graça se manifestará na minha vida. Amém. Nessa segunda oração você está dizendo o seguinte: Deus, não preciso me preocupar com mais nada. Aí talvez você vai dizer assim: mas isso é maluquice, ué. Eu não tenho que me preocupar em abastecer o carro quando o tanque estiver no amarelinho lá, porque senão vai acabar. Eu não tenho que colocar o arroz no fogo, porque senão não vai ter comida na mesa. Eu não tenho que ir no mercado comprar comida. Gente, isso aí vai continuar fazendo parte da tua vida, porque é totalmente dentro da minha realidade, da sua, e o supérfluo tem a ver com vivência. Sobrevivência tem a ver com provisão. Quem vai te dar condições de fazer todas essas coisas é o Senhor. Quem vai tornar esse texto aqui que a gente tem no outdoor aqui da igreja do ano da renovação real é o Senhor. Porque aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Você só pode renovar as suas forças se você confiar nele, se você derrama o teu coração na presença dele. Terceiro, entregue seu futuro a Deus. Confiar na provisão dele e entregar o futuro não é a mesma coisa? Dentro da perspectiva de Deus e da soberania dele, tudo isso aqui é a mesma coisa, porque ele é atemporal, então para ele está tudo no mesmo balaio. Para nós, isso faz sentido, vou te explicar. Tem vezes, gente, que eu escrevo umas coisas que nem eu entendo, tá? Depois Deus me ajuda. De tão profundas que são, nem eu entendo o que eu estou falando. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí Deus estava dizendo o seguinte: campeão, campeã, amado, amada, como você queira chamar. Deus é tão autêntico que Ele pode chamar a gente de várias formas. Querido, amado de Jesus, né, Newton? E aí sabe o que Ele vai falar para nós? E que Ele falou para o povo de Israel através de Jeremias naquela época? Ele disse o seguinte: preste atenção, o cativeiro vai acabar um dia. Daqui 70 anos, vocês voltam para a terra prometida. Era isso que Deus estava falando aqui através do profeta. O cativeiro não termina nem um dia antes do que eu disse, mas um dia ele acaba. Sabe o que Deus ministrou no meu coração essa semana, quando eu estava orando, pedindo essa palavra? Que quando nós entendemos o sentido que ela teve para Israel, ela vai fazer sentido para nós. Por quê? Porque Deus estaria dizendo para nós de alguma forma assim: Rubinho, preste atenção, esses 70 anos um dia acabam. Parafraseando, Rubinho, um dia essa vida de dor, angústia, tristeza, maldade, essa vida acaba um dia. E o dia que acabar o cativeiro, você volta para a terra prometida, você volta para casa. E o que Deus ministrou no meu coração foi exatamente isso. Quando a nossa vida acabar nessa terra,
Nós temos o maior prêmio que qualquer pessoa poderia ter, porque a gente está salvo. Nós vamos para o céu. Nós vamos entrar na Nova Jerusalém que desce do céu. Nós vamos viver tudo aquilo que Jesus prometeu um dia para nós. Então vale a pena, inclusive, viver algumas agruras nessa vida, porque o futuro não é incerto. Por mais que o meu futuro seja incerto para mim, ele não é incerto para Deus. E se a minha vida está nas mãos de Jesus, o meu futuro é seguro, porque eu vou para a Nova Jerusalém, eu vou morar com Jesus no céu, meu irmão. Então eu tenho a maior certeza da minha vida, que me faz caminhar todo dia, mesmo tendo as maiores dificuldades. Porque eu sei que no final de tudo, a minha salvação está guardada, a minha coroa está lá e o justo juiz vai entregar ela para mim. E o Senhor vai dizer para mim e para você: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Ser fiel no pouco é você viver uma vida de confiança em Deus, mesmo com todas as injustiças, dificuldades e maldades à sua volta. É você dizer: Senhor, eu quero confiar em Ti, porque eu sei que no futuro isso tudo acaba e eu vou estar com o Senhor para sempre. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Sabe o que é lindo dessa palavra? Porque ela fez tanto sentido na própria estrutura bíblica, porque nós vemos que tudo que Deus tinha para falar, do que aconteceu no começo, do que aconteceu no meio, do que vai acontecer no fim, já está dito, certo? Gênesis até Apocalipse. Está ali a palavra de Deus, já está tudo dito, até o fim das coisas, o juízo, a salvação, tudo. Sabe o que é mais legal? É que além de tudo isso aqui, quando você estiver vivendo um momento estranho, alheio, complicado na tua vida, e você colocar a tua vida diante do Senhor e falar: Senhor, não sei se eu vou aguentar mais, já está difícil e me parece que o que me espera para frente vai ser mais difícil. Sabe o que Deus faz? Ele vem e ministra através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, uma palavra no teu coração, para que você continue perseverando, para que você continue no caminho, para que você não desista apesar das dificuldades, para que você não entregue a sua confiança a qualquer outra situação, senão ao Senhor. Por quê? Porque o seu futuro nas mãos de Deus já está definido. O seu futuro nas tuas mãos é incerto, perigoso e complicado. O seu futuro nas mãos de Deus já está escrito na Bíblia. Porque se a tua vida está nas mãos de Jesus, está tudo certo. Pastor, mas a minha vida está um caos. Eu estou querendo jogar uma bomba e explodir tudo. Seja bem-vindo ao clube. Todo mundo se sente assim algum dia. Já se sentiu ou vai se sentir? Porque essa vida é injusta, cruel, mal, e nunca vai ser diferente. Mas o seu futuro é certo, porque apesar de todas essas coisas, um dia o Senhor vem te buscar. Um dia o Senhor vem buscar a sua igreja, e o Senhor vai mudar a nossa história, e já não haverá mais choro, pranto, dor, tristeza, porque nós estaremos para sempre diante do nosso Deus. Feche os teus olhos e faça essa terceira oração comigo, se você desejar. Senhor, nessa manhã, eu entrego o meu futuro nas tuas mãos. Meu amanhã te pertence. Apenas confiarei. Se você fez essa oração, significa que os teus próximos dias vão ser menos difíceis. Eu não vou dizer que eles são mais fáceis, nunca vão ser. Agora eu posso dizer que eles serão menos difíceis. Porque agora você sabe que cada segundo da sua vida que chegará já está no controle absoluto de Deus, já está na condução de Deus, e que Ele vai colocar a medida de força que você precisa para suportar cada instante que virá contra você. Último lugar, encontre-se com Deus. E eu achei muito lindo esse texto, porque ele não está no versículo 11, mas ele está no 12 e no 13, na sequência, que é onde a gente vê a manifestação do amor de Deus por nós, gente.
É onde a gente vê que Deus se importa com a gente, que esses planos que Ele conhece, que Ele sabe da nossa vida e das coisas que a gente está passando, elas vão fazer um sentido no final de tudo. Olha o que Ele vai dizer aqui no versículo 12 e 13. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Você só pode buscar a Deus de todo o coração quando aquelas primeiras coisas começaram a ficar para trás. Enquanto os nossos planos não são totalmente de Deus, eles são nossos, eu não posso buscar Deus de todo o coração, porque haverão outras prioridades na minha vida. Enquanto eu não confiar na provisão de Deus, então eu não estou buscando Ele de todo o coração, porque algumas coisas estão atormentando a minha alma. Enquanto eu não entregar o meu futuro a Deus, eu continuo pensando no que virá, sem saber em que confiar. Então o meu coração não estará totalmente nas mãos dEle. É aí que Deus, então, nesses 2 versículos aqui que a gente leu, vai dizer para o povo: vocês passarão a orar a mim, e eu os ouvirei. Porque nos momentos de maior angústia e tribulação, a gente às vezes diz assim: parece que a minha oração não está passando nem da laje de casa. Eu não sinto nada, é um vazio. E na verdade, a gente às vezes está orando e pensando em todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e sequer a gente está falando de fato com Deus. A gente está tão atormentado com tudo, que a gente esquece do Todo-Poderoso. E é verdade, isso acontece com a gente. E a única coisa que Deus está falando para nós aqui é exatamente isso: olha, me busca, entrega teu coração a mim, deixe que eu tome conta da tua vida, da maneira que eu desejo, porque eu sei o melhor, eu sei os planos que eu tenho para vocês, eu conheço o teu futuro, eu sei das tuas agruras, mas eu também sei aonde eu vou te levar quando tudo isso acabar. E você nas minhas mãos vai estar seguro. Eu tenho 2 textos aqui que me chamaram a atenção preparando a mensagem, de confiança e esperança. Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você está sofrendo? Vou te dar um conselho. Leia o livro de Jó. E aí você vai aprender o que é sofrimento. Está difícil a tua vida? Você está meio brocochô? Está brabo com Deus, com o vizinho, com o papagaio, com a mulher, com o marido, com os filhos, com o patrão? Está com vontade de dar um jihad gospel e jogar uma bomba lá e explodir tudo? Eu vou falar para você. Vai ler Jó. Vai ler a história de um cara que foi temente a Deus a vida inteira, foi fiel a Deus, e que por uma astúcia do diabo ali, e com o propósito de Deus, obviamente, porque eu não vou discutir jamais isso, e a gente entende no final esse propósito, o cara perde todos os filhos, o cara perde todos os bens, o cara fica cheio de tumor no corpo, o cara fica sendo julgado por todos os seus pseudo-amigos que estavam dizendo que ele estava em pecado para estar daquele jeito. O cara chega a pedir a própria morte, porque ele diz assim: olha, era melhor não ter nascido, porque a minha vida está um caos. Mas um cara que o texto diz que em tudo isso, Jó nunca pecou com seus lábios diante do Senhor. Sabe o que o texto me ensina? Que Jó tinha uma lição para aprender ainda. Jó não tinha problema com cuidado, com provisão, com prosperidade. Jó não tinha cuidado com temor. Ele oferecia sacrifício até pelos filhos, porque ele falava assim: porventura eles pecarem, eu já estou me antecipando, eu estou intercedendo pelos meus filhos. Jó era um cara cuidadoso, ele era um cara de Deus. Das pouquíssimas pessoas que você vê Deus fazendo referência dessa forma literal, único: viste o meu servo Jó. Deus estava dizendo para o diabo: esse cara é demais, meu. Esse cara é bala, esse cara é muito bom. E Deus mostrou para o diabo que Jó era muito bom. Sabe por quê? Porque ser bom
não é simplesmente ter e ser nas boas circunstâncias. Ser bom é você não ter mais nada, não ser mais nada, mas continuar confiando da mesma forma que você confiou desde o primeiro dia da sua vida, naquele que é o Todo-Poderoso. Foi isso que esse homem fez. Não é o que você tem ou o que você é em quem você está. E se você está em Jesus, você tem tudo na sua vida. Porque Ele pode te restituir todas as coisas que estão sendo tomadas. A saúde foi roubada, as finanças foram tomadas, a dignidade foi tomada, a tristeza tomou conta, a alegria foi roubada. Lembre-se o que Jó disse aqui: eu sei que tu podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus restituiu tudo a Jó. Ele transformou Jó numa referência para nós, do sofrimento à restauração. Um texto de esperança, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Gente, quando eu estava colocando esse texto aqui na mensagem, pensa só, de tudo que você deve estar vivendo aí de dificuldade, de problema, de luta, pensa só numa coisa comigo. Você tem acesso ao Todo-Poderoso através do sangue de Jesus. Você pode estar vivendo a maior desgraça da tua vida, você pode chegar diante do Todo-Poderoso, se dobrar e chamá-lo de papai querido, e Ele deixa, e Ele quer ser ouvido dessa forma. Ele quer que você fale assim com Ele, porque você tem esse acesso hoje. Você pode chegar diante do Todo-Poderoso, com todas as tuas limitações, falhas, com todos os pecados que às vezes ficam tomando conta da tua vida. Você pode se dobrar diante dele e falar assim: Deus, eu não estou aguentando mais. E Ele dizer assim: vem cá, porque eu posso tomar conta de tudo que você está vivendo. É essa oportunidade que a gente tem, que o texto está mostrando. Agora você tem esse acesso, você não precisa pedir para um pastor orar por você, ou por um irmão orar por você simplesmente. Claro que a gente ora pelas pessoas, mas o texto está dizendo que agora, através do sangue de Jesus, você tem acesso, você tem o ingresso, você não precisa pedir permissão, você é o convidado de honra. Você pode chegar diante do Santo dos Santos e dizer: Deus, minha vida está um caos, mas eu creio que o Senhor pode tomar conta de todas as coisas e me levar para o caminho que o Senhor deseja. Se você quer fazer essa oração, eu quero te convidar, fecha os teus olhos.